A gratuidade de justiça, ela é um benefício, né, concedido àqueles que são declarados hipossuficientes dentro de um processo. Isso acontece da seguinte forma: o procurador, quando vai fazer a juntada dos autos, ele faz a declaração de hipossuficiência, né, da pessoa que está sendo ali representada por ele. Nessa declaração, existem documentos comprobatórios dessa hipossuficiência, é levado ao juiz, o juiz analisa, né, esse pedido de hipossuficiência e é concedido ou não a gratuidade de justiça. Esse pedido de gratuidade de justiça, ele diz respeito às custas processuais. Então, né, quando o pedido ele é deferido nos autos, o autor dessa ação ficará isento de custas processuais. Esse benefício ele está previsto tanto na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 5º, quanto na CLT. Antes da reforma, havia a previsão de isenção ao pagamento de honorários, caso a parte vencida fosse beneficiária da justiça gratuita. Com a reforma trabalhista, por meio da Lei 13.467 de 2017, foram instituídas novas regras quanto aos beneficiários da justiça gratuita e honorários. Grande polêmica se deu por conta desses novos dispositivos, onde compeliam aquele que era beneficiário a pagar os honorários periciais e sucumbenciais, em caso de perda ou condenação processual. Assim dispunham os artigos 790b e 791-A, que dizem o seguinte: Artigo 790b. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes, ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Ou seja, caso o beneficiário da justiça gratuita perdesse a ação, mas obtivesse créditos suficientes para o pagamento dessas custas, inclusive em outra demanda trabalhista, seria condenado ao pagamento de honorários periciais e sucumbências, sendo afastada a gratuidade. E então, mediante o conceito do que vem a ser a justiça gratuita, atrelada aos parâmetros da CLT, e o que a reforma trabalhista de 2017 trouxe sobre aquele beneficiário da justiça gratuita com relação à cobrança dos honorários de sucumbências? Será que o STF considera como constitucional ou inconstitucional essa alegação trazida após a reforma nos artigos 790b do parágrafo 4º e o artigo 791-A também da CLT? Mediante esta dúvida, mediante todas essas contestações, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta, essa ADI, ela está numerada como ADI 5766. Mesmo assim,
Mesmo esse julgamento, que aconteceu em outubro de 2021, do STF considerando como inconstitucional o artigo 790, parágrafo 4º, e o artigo 791 da CLT, geraram também dúvidas. Será que nessa petição inicial, dessa ADI, prolatada pela PGR, ela estava se referindo sobre dizer que o artigo 790 e o artigo 791 são totalmente inconstitucionais? Ou algumas expressões desses artigos são inconstitucionais? Será que essa petição trazida pela Procuradoria-Geral da República, ela quer dizer que deve sim cobrar honorários advocatícios daquele trabalhador que é beneficiado da justiça gratuita ou não? Seria totalmente, plenamente inconstitucional cobrar honorários de sucumbências desses trabalhadores que são beneficiados da justiça gratuita. Esse julgamento aconteceu no dia 20 de outubro de 2021 e o STF considerou como inconstitucional. Gerando dúvidas, houve então o embargo de declaração. Nesse embargo de declaração que foi recentemente também julgado, ele foi rejeitado. Mas mesmo assim, trouxe luz a algumas dúvidas. É inconstitucional estes dois artigos da CLT, 790 e 791, ou algumas expressões conforme escrito na petição da ADI 5766. O STF, então, considerou que seria inconstitucional não a plenitude total dos artigos, mas sim essas expressões. Para ser mais exato, a seguinte expressão que está escrita lá no artigo 791-A. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. Essa expressão o STF considera como inconstitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele trabalhador que é beneficiário da justiça gratuita, ele pode sim ser cobrado dele honorários de sucumbências, desde que respeitado a suspensão da sua exigibilidade de 2 anos. Ou seja, passar 2 anos, o credor verificar que aquele trabalhador já não está mais na condição de ser beneficiário da justiça gratuita, ele pode então entrar com uma ação cobrando dele as questões dos honorários advocatícios de sucumbências. E um dos objetivos do embargo de declaração foi justamente a forma de modulação desses julgados que antecederam o ADI e dos julgados posteriores à ADI. Então, entende-se que aqueles julgados que foram antes da ADI, eles são passíveis de uma ação rescisória, embora eles ainda estejam em trânsito julgado. Aqueles que foram posterior à ADI, mesmo estando em trânsito julgado, caberá recurso e reclamação, conforme o nosso Código de Processo Civil, que serve também como uma fonte subsidiária do direito trabalhista. E assim a gente finaliza este vídeo. Um grande abraço e muito obrigado pela grande aprendizagem e parabéns a todo o grupo.